vocês se esqueçam, por favor, já deem likes aqui nesse nosso encontro. Se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as novidades cada vez que entrarmos com novos vídeos, novo material. Comentem, por favor, muito importantes os comentários de vocês, acolhidos, respeitados e valorizados. E compartilhem os nossos vídeos, por favor, e considerem aqui a possibilidade de nos ajudar. O Pix passa e se coloca aqui embaixo, de tempos em tempos, para vocês observarem e fazerem a colaboração que vocês acham que podem fazer. Muito obrigado pelo reforço, pelo apoio, pelo companheirismo nesta caminhada. Mas, por falar em companheirismo, vocês sabem que nesta segunda-feira, dia 8, completou-se um ano de terrorismo contra a República Brasileira, simbolicamente nas agressões, ataques, violências e brutalidades contra o patrimônio do povo brasileiro no Congresso Nacional, no Planalto, Palácio do Planalto, sede do governo, sede do Executivo Nacional e no Supremo Tribunal Federal, sede da Corte, da última instância do nosso judiciário. E houve várias manifestações, vários atos políticos pelo país, mas eu diria muito tímidos, de pouco poder de fogo, pouca força mobilizatória, invisíveis nacionalmente. Talvez as pessoas nos municípios tomassem conhecimento do que houve, mas nacionalmente ninguém soube de ninguém. Isto é muito ruim e daqui a pouco retornarei a este assunto. Assunto muito desagradável esse. E o ato também na Câmara Federal, que acolheu lá as duas casas, e não somente as duas casas, mas membros do Executivo, do Governo Federal, do Supremo Tribunal Federal, um ato da elite institucional que conduz o nosso país através dos chamados três poderes. Discursos previamente organizados, sistematicamente bem postados, parágrafos no lugar, frases de efeito, foram feitos ali por poucas personalidades. Os representantes do povo, tanto no Congresso quanto nas outras entidades políticas da Federação, falaram sem o povo. Sem a presença do povo, sem a participação popular. Foi um ato tipicamente institucional e sem povo. Embora a demagogia do presidente do Congresso e do Senado, de que era preciso tirar as grades do entorno da Casa do Povo, coisa que foi feita já no outro dia, o povo não estava lá. E pior do que isto, pior do que isso não existe, porque não trazer o povo, não mobilizar o povo, não parar o país para realmente levantar o que ocorreu neste país e o que ainda se ensaia a ocorrer, já é um gesto assim de afastamento do povo, até de traição popular. Perdoe-me dizer isso, mas me parece até com cara de traição ao povo brasileiro. Fazer atos de alto teor hierárquico institucional sem povo, a pretexto de saudar a República
E a tal de democracia, essa aí a que se referiram, sem o povo, é muito desagradável isso. Então, como começava a dizer, eu, agora, nesse momento, há sinais bem explícitos de estupro, muito mais forte do que houve nos atentados no dia fatídico do 8 de janeiro de 2023. E que sinais são esses? São sinais que demonstram uma mobilização, uma organização de subterrâneo, de catacumbas, de esgotos que vêm ocorrendo em nosso país, cuja demonstração máxima foi no dia 8, mas a marcha golpista não se interrompeu e não se intimida com as ameaças das prisões, investigações, julgamentos e punições dos terroristas e dos financiadores do golpe. Se não, vejamos, o seu Arthur Lira, deputado do PP, Partido Progressista, sucedâneo do PDS, que surgiu da arena de apoio à ditadura militar, o seu Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, portanto, uma representatividade nacional de grande importância, se não fosse a pessoa dele, que rebaixa o cargo, rebaixa a instituição Câmara dos Deputados. O seu Arthur Lira, na quarta-feira, tomou café com o miliciano, com o golpista, com fake news, com o terrorista, com o inelegível, com o fascista Jair Bolsonaro. Ambos se reuniram na casa de Arthur Lira, em Alagoas, para tomar café. É claro que não foi para tomar café. Até mesmo uma explicação cínica, estapafúrdia, descarada de Arthur Lira através da sua assessoria, não teve a cara, não tem honestidade para explicar o que ele fez com Jair Bolsonaro. A explicação já demonstra o quanto de cinismo, o quanto de podridão nesse reino da direita, do fascismo. Há todos os indícios que Arthur Lira se articula com Jair Bolsonaro e a sua linha fascista de ação política para golpear o país, para prejudicar o governo democrático, trabalhista, até certo ponto, de Luiz Inácio Lula da Silva, agora a partir de 2024. São sinais muito fortes de deboche do povo brasileiro. Ora, alguém que já deveria se encontrar na Papuda, esta prisão de Brasília, destinada aos mais corruptos desse país, Arthur Lira se reúne com Jair Bolsonaro na casa dele, ou na casa do pai dele, que é prefeito de uma cidade de Alagoas. Agora, se juntar com Jair Bolsonaro para tomar café, para se articular, é dar um tapa na cara do presidente Lula. É dizer para o presidente Lula: olha, a gente chegou nesse símbolo
da tal de reforma administrativa, reforma financeira, reforma econômica do país, que foi o tipo de reforma para não reformar, foi o tipo de reforma para não mudar nada. Esse tal de déficit zero que nós exigimos do governo significa o seguinte: tu, Lula, não conseguirás o déficit zero. E se não conseguires, nós imporemos um impeachment para cima de ti. Explicações a gente arruma depois, como fizeram contra a presidenta Dilma. As mentiras a gente constrói depois. Mas o déficit zero é a sinalização da arrancada concreta do golpe que foi urdido na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, e tendo à frente o seu Arthur Lira. Foi isso que significou tomar café com o inelegível, com o miliciano, que desgovernou esse país para o calabouço onde ainda nos enfiamos. Estamos enfiados. Sinal de golpe. O golpismo está vivo. O golpismo se fortalece. E como eu disse numa outra oportunidade em que entrevistei alguém, não me lembro quem, não importa para esses mau caráteres, não importa para esses canalhas, não importa a representatividade internacional do presidente Lula, não importa a resistência representada pela história do presidente Lula. O que importa para eles é o golpe. Golpe de Estado, agora, quem sabe com muita mortandade. Golpe de Estado por quem não tem votos. Só quer o poder, poder do qual nunca se afastaram. E esse golpismo se faz presente, ativo e mobilizador por dentro de todas as instituições. O golpe falhou, mas o golpismo não parou. Eles atuam com todo vapor dentro do Congresso Nacional. Eles agem no judiciário brasileiro em todas as instâncias. Eles militam nas Forças Armadas. Eles organizam os lobbies para despejar dinheiro para comprar os votos de que precisam para o golpe. Então o seu Arthur Lira é o Eduardo, cujo nome até me falhou, sobrenome até me falhou agora, aquele que foi presidente da Câmara, que promoveu o golpe contra a presidenta Dilma porque ela não reconheceu que ele era que não deixou de reconhecer que ele era um corrupto. O seu Arthur Lira é um Eduardo Cunha. Não se sabe o nível de comparação, se é para mais, é para menos ou é igual em qualquer um deles. Arthur Lira é o Eduardo Cunha. O que foi aquele para Dilma é este agora para Lula. E este é conhecido pelo alto nível de corrupção, de bilhões de dinheiro retirado, dinheiro público retirado dos orçamentos secretos, da aplicação que fazem comparsas seus em Alagoas, do compromisso dele com a Braskem, sobre a qual ele disse: olha, essa história de afundamento de Maceió, esqueçam. Porque, como fizeram com a Vale do Rio Doce, todas as barbaridades das barragens em Minas Gerais, cobrindo tudo, levando tudo ao esquecimento, também esse Eduardo Cunha, Arthur Lira, faz com a Braskem.
E nem quero falar aqui nessa coisa menor, nessa sujeira familiar de Arthur Lira, cuja ex-mulher vem à mídia para contar as coisas absolutamente nojentas e desprezíveis sobre o machismo e a perversidade desse homem, que tira tudo da ex-mulher, inclusive a sua dignidade habitacional. Esse é o Eduardo Cunha Arthur Lira. Eu faço dos dois um só nome, pelo mau caráter desse que ensaia uma aliança golpista com Jair Bolsonaro. Esse é um grande sinal. Ele não ir num ato de defesa da democracia, num ato que denuncia, ainda que seja aquele caráter absolutamente formal e frio, denuncia o que significa um golpe de Estado. O presidente da Câmara não comparecer, eu sinceramente acho que é caso de impeachment. Impeachment dele, de Arthur Lira. É caso de expulsão do Congresso Nacional. Porque com a sua negativa, a sua omissão, ele se mostra colocar-se ao lado dos golpistas, ao lado dos patrocinadores do golpe, da intentona golpista, que tem os seus lobistas, que tem ameaçado, olha, se tu fores, nós tiraremos as verbas que despejamos em teus cofres. Então isso é muito ruim. Esta podridão cheira mal em nosso país. Esta podridão mostra o Estado em decomposição. E nós temos que conversar sobre isso. Mas não foi só isso. Vários governadores de fatias importantíssimas e fundamentais do PIB brasileiro foram tão canalhas e tão irresponsáveis, tão sujos quanto Arthur Lira, o sócio de Eduardo Cunha. O seu Romeu Zema, que não sei como que o povo mineiro faz isso de votar. Aliás, eu sei sim, votar nesta criatura, não tem nem classificação para o seu governador. Agora, mais do que nunca, mostrou que ele não quer misturar-se com os democratas, com a democracia, com a república. Negou fogo. Não foi. Não compareceu. Cláudio Castro, que nunca me enganou, que é do mesmo balaio do governador corrupto anterior, cujas suspeitas são muito fortes sobre ele, que vem na onda desse grupo da renovação carismática do Rio de Janeiro, totalmente conservadora e rica. Seu Cláudio Castro deu uma presepada também de uma falta de ética e de respeito com a República Brasileira, não comparecendo. Golpista também de primeira ordem. Tarcísio de Freitas, aquele que não sabia nem onde era São Paulo e se candidatou e se elegeu governador de São Paulo. O privatista, o destruidor da energia pública no estado de São Paulo, aquele que é inimigo da educação, que privatiza as escolas públicas, vende tudo. Este homem da pior espécie também mostrou o mau caráter do seu comportamento. Não compareceu.
também o coronel golpista, já todos sabemos, ou quem ainda se lembra dele, que foi para a tribuna do Senado Federal com aquele discurso de fazendeiro atrasado, para acusar a presidenta Dilma, uma mulher absolutamente honesta, de corrupta, e ninguém fez nada contra esse coronel, o seu Ronaldo Caiado, que desgoverna o estado de Goiás, o estado mais afundado desta república. Não foi. Mentiu sobre as razões do não ir, que tinha check-up para fazer. Espero que seja no cérebro dele. Seria bom fazer um check-up nas contas dele, no patrimônio dele, nas relações que ele tem com os trabalhadores das fazendas, inúmeras fazendas que ele tem aqui. As relações dele com as mineradoras que aumentam a sua atividade no estado de Goiás, destruindo o meio ambiente aqui. Seria bom ver nesse golpista coronel que coroneliza o estado de Goiás, culpando um governo para o qual ele não tem capacidade de governar com justiça para todo o povo de Goiás. Não foi. Não foi. Golpista de primeira ordem, agora disse aos quatro ventos que é golpista. E o governador de Brasília, Ibanez Rocha, que sabidamente estava à frente da algazarra, da violência, da barbárie, do terrorismo no dia 8, e que um dia será julgado por isso. Não foi. Estava nos Estados Unidos. Governador do Distrito Federal, da capital da República, estava na capital do imperialismo. Estava na capital da sabotagem internacional. Na capital da grilagem das forças do trabalho mundiais. Este é seu Ibanez, golpista, que se prepara para dar o bote também ao lado dos outros integrantes dessa importante economia do país, como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. E também não foi o seu Eduardo Riedel, do PSDB de Mato Grosso do Sul. Não foi. A alegação é de que estava de recesso. Ele estava de recesso. Os vagabundos à frente do governo, que é um exercício da coisa pública, entra em recesso. Ele estava em recesso. Golpista. Com a sua ausência, apoiou os golpistas. E assim, também o bichinho, aquele que gosta de esgoto e que se mistura com o lixo, o ratinho do Paraná, também não foi. Mostrou quem é ele. Mostrou de que ele gosta. E pelo nome, já se sabe de que ele gosta. O seu ratinho do Paraná, que o povo paranaense reelegeu para desgovernar aquele estado. E o seu Vanderlei também, seu Vanderlei Barbosa, adota meu sobrenome, Vanderlei Barbosa, do Tocantins, que diz que trabalha remotamente porque está muito gripado, ele está gripadinho. Não pôde ir a um evento da defesa da democracia, da denúncia da barbárie contra o nosso país. Não foi. Então, meus amigos e minhas amigas, isso tudo é muito sério.
Esta gente que o povo colocou à frente dos governos, agora usa os governos como barranca de escouro para o impulsionamento do golpe de Estado no Brasil. E esta gente se articula com muito mais gente no campo econômico. E aí algum de vocês, assim, talvez de maneira simples, até simplória, podia perguntar, mas sim, mas não estão na democracia. Não, o que eles querem não é democracia, eles não são democratas. Para os que pensam que só se pode fazer mudança do país pelo caminho da eleição, eles não têm caminho de eleição, eles não têm votos. Para conseguir votos do povo, eles precisam mentir. Eles precisam organizar as leis, de modo que tudo permita que eles cheguem lá no povo, com todas as maquiagens possíveis, para enganar e alguns até ganhar no primeiro turno. Mas eles não têm voto, porque eles não têm povo, eles não têm compromisso com o povo, eles não têm base, eles não têm relação com a classe trabalhadora, que é a maior parte do povo. Então, se eles não têm povo, se eles não têm relação afetiva, de justiça econômica, justiça social com a classe trabalhadora, uma vez nos governos, o que eles fazem? Eles fazem tudo o que eles podem para destruir os interesses e até as soluções para atender às necessidades básicas do povo. São esses que estão se preparando para o golpe. São esses que tomam café com Arthur Lira e com Jair Bolsonaro. São esses que se assentam na mesa dos escarnecedores. São esses que bebem do veneno que dão ao povo. Só que mostram que bebem do mesmo veneno, mas na verdade eles passam o veneno adiante, usam o mesmo recipiente, porque são demagogos, para beber as suas bebidas refinadas, os seus cafés, aqueles que são tipo exportação, destinados a eles para beberem o melhor, escondido e roubado do nosso povo. Esta gente não tem compromisso com o povo. Esta gente se prepara para um novo golpe. Não sou eu que digo isso somente. É muita gente que diz. Talvez eu seja o único que tem um canal que diz com todas as letras, com clareza, e que seja realmente comprometido com o povo. Mas há muita gente por aí, jornalista, intelectual, fora do povo, sem povo, dizendo que isso se desenha e que está no ar. E sempre que a pavimentação se dá de um golpe de Estado, alguém é culpado. Eu era criança e já gostava muito de Leonel Brizola e de João Goulart. Já falei com o filho dele, Vicente Goulart, que mora em Brasília. Agora estou muito contente que a Justiça determinou que o Estado, que a União, pague pelos prejuízos causados à viúva, Dona Terezinha Goulart. Mas João Goulart ajudou o golpe contra ele. Não por ser mau, não por ser mau caráter. Como outros que ajudam hoje também não são mau caráter. Mas são desmobilizados, se afastaram do povo. Quando Brizola chamou Goulart para a resistência junto ao povo, mobilizar o povo, chamar o povo, ele disse não. Há quem diga até que Brizola perdeu a paciência e deu um tapa na cara de João Goulart no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, tanto que Jango caiu. Por perder a tranquilidade numa hora difícil com o presidente da República indeciso, vacilante, não cumprindo seu papel de líder popular. E hoje
vê-se uma coisa mais ou menos parecida. Onde está o PT, hein? Não sei, talvez esteja no governo, mas com o povo não está. Não está. O PT não cumpre o seu dever, o seu papel de originalmente ser aliado da classe operária, classe trabalhadora. O PT está deixando o caminho aberto para os golpistas, que vêm com muito dinheiro, com muita enrolação, com muita propaganda, com toda a mídia a seu favor. O PT não mobiliza o povo. Onde está a CUT, hein? Central Única dos Trabalhadores, o braço trabalhista do PT, onde está? Eu não sei. Aqui eu sei onde é a sede da CUT, aqui em Goiás, aqui em Goiânia. Aqui eu sei. E é só porque não se vê a CUT, não se vê os sindicatos da CUT. O último sindicato com o qual eu combati foi o que defendeu os Correios contra a privatização que Bolsonaro tanto tentou impor. E não vi mais nada. Onde estão os outros sindicatos? Metalúrgicos, os professores e professoras. Onde estão? Ouço muito que o MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, mobilizam o povo. Mas só se for poucas pessoas, porque não se vê movimento. Então, alguns chamam isso de esquerda. Outros dizem que não é esquerda, porque esquerda mesmo é povo, envolvida com o povo, articulando o povo, educando o povo politicamente, revitalizando todos os organismos populares para a resistência, para a luta, para empurrar o governo em direção à construção de respostas e de soluções profundas que o nosso povo vive agora. A economia, por exemplo, não está boa, está ruim. É preciso que os trabalhadores se ponham no seu lugar, nas ruas. E não esperem pelo governo, mas empurrem o governo. Porque desse jeito, o seu Arthur Lira, juntamente com o seu Eduardo Cunha e com o inelegível miliciano Jair Bolsonaro, levarão fácil e de lavada 100 votos, dando um golpe de Estado. Então não adianta comemorar o 8 de janeiro escondidos no Congresso Nacional, saindo na mídia alguns trechinhos à escolha da mídia, e não dos oradores e daqueles que falam pelo povo. É preciso que tenhamos vergonha na cara. É preciso que tenhamos coragem. É preciso que rebentemos a bolha dentro da qual estamos sem o povo, enquanto o povo sofre. Sofre com a crise climática, sofre com a inflação, sofre com o desemprego, sofre com a economia desfavorável, sofre com o neoliberalismo que está em plena no governo Lula, sofre com tantas barbaridades, enquanto pessoas das instituições fazem discursos. É preciso mudar a postura. Diante da história, não haverá tolerância, não haverá camaradagem. A história é absolutamente certa e é justa, e ela cobrará isto. E nós não devíamos esperar pela história, mas fazer história, e não sermos covardes e sermos absolutamente alienados, inimigos do povo numa hora como esta. Abraços proféticos e revolucionários.